Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Nexus Podcast. Nós estamos aqui mais uma vez empolgados com esse episódio e nós vamos estar aqui trazendo mais um pouquinho da palavra do Senhor, mais uma vontade nossa de estar compartilhando com vocês aquilo que nós temos vivido e aprendido no caminho do Senhor, para que você também seja encorajado a estar persistindo e caminhando nessa linda estrada que é o Evangelho do Jesus, né? Nosso Jesus. E eu vou deixar o meu marido se apresentar. Eu sou Elise. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Que bom que você chegou até aqui. Edson Lacerda, como eles falou, né? É um privilégio sempre a gente estar aqui dedicando esse momento para bater um papo. A gente não poderia deixar de passar em branco aqui um agradecimento por toda a repercussão positiva que tem tido na nossa comunidade, na nossa igreja, família, amigos, em relação ao alcance do Nexus Podcast. Nós tivemos acompanhando as inscrições do canal da nossa igreja, a gente vê claramente que desde o início do podcast, o canal da igreja ela começou a aumentar ali o seu número de inscritos. Então, que bom que você está gostando desse conteúdo, você está curtindo, compartilhando. Então, já fica aqui também já o pedido, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E entrando no nosso convidado de hoje, né, Elise, sem delongas, a gente trouxe uma pessoa também muito querida e que vai compartilhar um pouquinho da sua história, da sua jornada ali. E a gente também tem tudo a ver com essa jornada, né? Então, vou deixar ele se apresentar. Boa noite, Edinho. Boa noite, Elise. Edinho já, para vocês verem, né, que... Intimidade aqui. É longa data, né? Eu sou o Wallace Vale, sou baixista na Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia. Já toco há um pouquinho de tempo aí, já pode-se dizer um pouco mais de 20 anos lá, né? E muitas histórias, né? Muitas coisas que a gente vai compartilhar hoje. Então, espero que vocês gostem e compartilhem, como o Edinho falou. Quanto mais vocês conseguirem repassar, né? Mais vidas a gente vai alcançar. Porque eu acho que um pouquinho do que a gente disser aqui pode estar tocando na vida de vocês, né? E está sendo também algo que vai... como é que eu posso dizer? Faz sentido, né? Também estou vivendo isso, né? Interessante. Vai se aplicar na sua vida. Exatamente. Né? Então, espero que vocês gostem e vamos lá. A gente, quando conversava nos bastidores, né, Elise, Deus nos deu uma mensagem que vocês já vão saber. Deus nos deu uma mensagem para a gente conversar hoje. Né? E essa mensagem, o nome do Wallace veio muito forte. E quando a gente fez inicialmente o convite a ele falou assim, pô, mas eu não tenho uma história assim de testemunho, eu não tomei 30 facadas, eu não... Ela não é ex nada, né? Eu não sou ex nada, eu não vim do tráfico, não fiz isso, aquilo, não matei, não... Só que a gente queria compartilhar acerca de um tema que Deus colocou no nosso coração, que é um tema que está conectado ao serviço. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração é eis-me aqui. Eis-me aqui. E a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouco sobre isso, essa palavra lá do profeta Isaías. Eis-me aqui. E o nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa que, em todo tempo, quem conhece, quem tem uma caminhada cristã, sabe que isso é uma coisa inata dele. Ele fala o tempo todo, ele tem esse espírito de Senhor, então, eis-me aqui. Wallace, temos uma missão aqui, eis-me aqui. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho de várias histórias. Quem sabe, para quem não sabe, esse grupo aqui, está faltando mais um, que é a Nani, que só verdade. não tem uma cadeirinha aqui, porque ela está... Ela está em Pernambuco. Nesse momento, ela está em Pernambuco. Nesse momento, nós somos os primeiros 4 adolescentes da igreja, né? Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre essa nossa caminhada de adolescência na igreja, né? Verdade. É muito bom a gente estar junto aqui com você, Wallace. Acho que é relembrar, né, esses tempos bons que a gente teve e que não pararam, né? A gente continua trabalhando na casa do Senhor juntos, cada um às vezes num momento ali distante um pouquinho por conta das agendas, mas sempre juntos porque a gente está nessa caminhada cristã juntos, né?
E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como que, assim, da sua trajetória. Você, como a gente já falou, né, não é ex-nada e tal, Sim, mas verdade. eu queria que só você desse um panorama, porque pode ser que alguma pessoa não te conheça, né, e aí você só dizer como é que foi essa jornada ali, já no lar Já dentro evangélico, né? num lar evangélico ou dentro da música em si? Dentro da sua conversão mesmo, assim, Sim. seu momento ali com Deus. Eu sou nascido em berço evangélico, né? Minha mãe, ela já me levava quando eu era criança. E meu pai, ele não é evangélico, né? Mas ele sempre foi temente a Deus, né? Então ele mesmo confessa, não, já aceitei Jesus. Só que ele ainda falta a comunhão da igreja, né? Mas, assim, sempre caminhei com a minha mãe, né? Então, as experiências de acompanhar, ver os ministérios funcionando, né? Já vem desde cedo. E Elise, né, também sabe muito bem, nós somos família, ela é minha prima. Então, assim, nossa família já é uma família que sempre houve músicos, né? Sempre houve pastores. Então, é, a gente via desde cedo, né, esses testemunhos, né, às vezes a gente se juntava, então tinha aquelas histórias. Então, assim, ali eu fui apresentado, né, à igreja em si, e eu acredito que por volta de uns 12 anos, mais ou menos, foi quando eu tive a minha vontade, assim, eu vou aceitar Jesus. Porque a gente nasce em berço evangélico, mas a gente também tem um encontro com Deus, né? E ali foi minha irmã até brinca comigo, Ana Paula, fala que foi por medo. Se você aceitou Jesus por medo. Mas aí eu falei assim, que bom, que seja por medo, mas que foi, né? Aí teve um evento na rua, né? Aquelas feiras que é muito comum aqui na nossa região, aqui em Duque de Caxias. Então a igreja fechou a rua, então teve um teatro, né? E falava sobre o arrebatamento, aquela coisa. E eu, com 12 anos, eu vi aquilo e falei assim, gente, eu quero ir para o céu. Eu não quero outro caminho. Então, quando veio a pergunta, quer aceitar Jesus? Eu falei, opa, deixa eu garantir o meu, né? Então, ali eu já aceitei Jesus. Então, realmente foi de coração, apesar de haver essa brincadeira, né? Foi pelo medo, mas eu já tinha Jesus no meu coração e ali eu aceitei como um ato de... Confissão pública, esse é o momento, né? A partir dali, né, a igreja, né, eu congregava numa igreja diferente, né? Era a igreja que a gente chama de mãe, né? Não, No caso, é a avó da a Paulicéia. avó, né? Então, houve um ponto de pregação, né? Que foi perto da casa da minha mãe, na época. E ali ela foi convidada para participar. Então, foi ali o primeiro contato, né? Onde eu conheci o Edinho, a Elise, minha prima, eu já conhecia. Mas ali houve a nossa reunião, né? E aí começou, né? Houve a necessidade, né? De estar a igreja crescendo, ali o ponto de pregação crescendo, né? Precisamos de músicos, né? Então, como aquilo já vinha no nosso coração, né? Porque a gente via das outras igrejas que a gente fazia parte, né? Nossa, poxa, eu queria aprender a tocar. E por aí foi. Aí foi o início, né? Até aí, para começar a questão da música em si. Né? Verdade. E esse grupo a gente começa ali, como você falou, né? A nossa igreja, ela começa dentro de um culto no lar, né? Exatamente. Ela começa dentro do lar e ali uma família que aceita Jesus abre a porta da sua casa ali para um culto regular. E aqui já começa a nossa igreja, ela já nasce no culto doméstico, né? Exato. Já entra um parênteses aqui para a gente da importância de a gente adorar o Senhor no nosso lar, né? Verdade. A gente fala que às vezes as pessoas têm uma casa, mas não tem um lar, né? Ela tem um teto, mas não tem uma família, né? E ali quando aquela família que tem uma história também que se mistura totalmente com a história da nossa igreja, quando ela abriu a porta ali, a gente estava ali enquanto adolescente, começando, não tinha nada, do zero, né? Exato. E começa ali, já tinha alguns roxinolzinhos, tipo a Elise e Nani, né? Já tinha uma boa voz, né? Elise e Nani já era 2 roxinolzinhos, já cantava já no Felovinho, já tinham troféus e tudo lá, e medalhas.
Grandes conquistas, né? Com 10 anos, né? Eu entro no grupo meio como um filho pródigo, vindo do mundo, né? Não fui nascido no lar cristão ali, entro ali na minha adolescência. Tinha uma vontade muito grande de servir, tinha uma vontade muito grande de fazer a obra do Senhor, mas não sabia por onde começar. Mas ali a gente viu uma necessidade, né? Pois é. A gente viu uma grande necessidade, que era um culto no lar, e não tinha quem tocasse, não tinha um grupo formado. Na verdade, nunca faltou o louvor e a adoração, né? Tinha um músico Eu acho que ou outro, tinha. né? Acho que o pastor André fazia parte, né? Eu acho que nessa época era baterista, né? Eu acho que da primeira mesmo era o Wilkerson, né? Não, tinha o Wilkerson no teclado. No teclado. E Depois, no segundo momento, ele veio a fazer aula de bateria o pastor André, para poder estar compondo ali pelo menos um teclado bateria. Só que, como ele mesmo falou, né, a habilidade dele era muito grande na bateria que ele falou, vou ter que achar alguém para estar ocupando esse lugar aí. Mas é importante, sabe, isso que você está falando, sobre a questão de você buscar qual o seu ministério, exatamente, né? Porque às vezes a gente vai ali, a primeira vez a gente, não, vou fazer isso aqui, né? E começa a trabalhar na obra do Senhor. E às vezes você descobre no meio do caminho que, vamos mudar de rota aqui, que não é o meu lugar. É porque existe, né, o empenho, né? E você consegue atingir até um nível que você pode até ultrapassar aquele que tem um dom nato, né? Mas a caminhada é muito mais difícil, né? Se você está fora do seu local, né? Você tem que tentar se encontrar exatamente para poder ser usado na melhor posição, né? É como se fosse um jogo de futebol, né? Você consegue até fazer gol, mas se você jogar na defesa, de repente, você vai estar numa posição que você vai sair melhor do que ali no ataque, né? Então é mais ou menos assim. Então é muito importante isso. A gente queria contar um pouco de algumas histórias, mas esse início já mostra para a gente o seguinte. Primeiro, a gente viu uma necessidade que a igreja tinha de músicos e aonde tinha brecha, a gente falava assim, eu vou tampar essa brecha. Só que esse tampar essa brecha também não foi assim de qualquer jeito, né? Como o Alice falou, eu via a necessidade ali na bateria, eu fui estudar. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, quero fazer aula de bateria. E comecei a fazer aula de bateria e comecei também a estudar violão, paralelo a isso. A igreja tinha, até assim que começou, tinha um guitarrista, o Paulo, e aí depois ele sai. E como a gente já tinha... já naquela jornada ali, já tinha uma pessoa que era o Leandrinho, que estava começando a estudar bateria, estava assim, bem no início. Ele começando ali no início, ele faz, como na nossa linguagem de músico aqui, né, ele já fazia o chá com pão, ele já tocava aquele bumbo e caixa, mas já era alguma coisa. Quando a guitarra ficou parada lá, ficou vazia, eu falei assim, cara, vou cair lá dentro. Eis-me aqui. E é interessante isso, né? Porque hoje eu sou baixista, né? Mas o meu início foi eu quero a bateria, né? E aí, quando eu olhei que o Edinho fazia aula, né? O Leandro fazia aula, tinha o meu irmão, tinha o André. Tinha o Anderson. Era o que mais tinha. Rapaz, eu vou ser o 6º baterista da igreja. Falei, não dá. Falei, vou procurar outro. Aí o Edinho, por sua vez, resolveu tocar guitarra. E tinha o Thiago também, que tocava guitarra. Isso. E começou junto também, estudando. E mais o Paulo também, que estava, ainda na época, ainda tocava. Falei assim, 4º guitarrista, não dá para mim. Tem que achar outro instrumento. E aí tava lá o contrabaixo, lá no cantinho. E é engraçado isso, porque a maioria das pessoas começaram no contrabaixo assim, né? Eles queriam um instrumento e depois se encontraram no contrabaixo. Aí eu fui tocar o contrabaixo e falei assim, caramba, aqui eu tô dentro da cozinha, que é lá a bateria, né? Na nossa linguagem, musical, né? A cozinha é composta de baixo e bateria, que são 2 instrumentos que se encaixam muito bem, né? E aí eu falei assim, caramba, eu tô realizado aqui, porque eu tô tocando baixo, mas eu também tenho aquela coisa do ritmo da bateria, né? Que caminha junto com o contrabaixo. Falei assim, então é aqui mesmo. E hoje... Ele gostou tanto do contrabaixo da cozinha que casou com a baterista. Falou, agora eu vou fechar a cozinha em casa. Verdade. E quando a gente começou com
com esse espírito, vamos dizer assim, de servir, a gente não estava de fato preocupado em fazer nada em questão de visibilidade. Pelo contrário, a gente estava ali com um anseio de fazer a obra, com um anseio de louvar. E isso, à medida que tinha alguma brecha, a gente caía dentro ali, a gente estava ali disposto a tampar a brecha. E aí o Wallace se dedica ao contrabaixo, ali começa a formar a primeiro equipe de louvor, né? Só Aí que a uma gente coisa, completou, né? Tinha teclado, bateria, guitarra e baixo. e uma coisa importante que eu queria destacar é quando a gente começa ali a se arrumar e ficar já estabilizado ali nas suas posições, isso foi um fruto de momentos que a gente tinha quando ninguém estava vendo, antes da gente estar lá no altar. E aí é um pouco dessa história que a gente queria entrar aqui. A gente se encontrava, a gente, independente do lugar, se fosse na casa do Wallace, na minha casa, no caso do Leandro, fora, a gente vai contar algumas aventuras que a gente fez também. A gente se reunia, voz, violão, ali para louvar, adorar. Arranhava, né, Wallace? Estava no início, tocava os acordes, tinha aquele play pause, você dava uma nota aí, dava um segundo, fazia outro acorde. Mas ali éramos adolescentes que estavam com esse anseio de louvar, de adorar. E eu falo que nenhum outro momento tão presente da nossa vida, Deus nos deu canções, né? Naquele momento, tem muitas canções da época dos adolescentes, quem vai lembrar dos filhos de Deus, vai lembrar que tem muitas canções que Deus nos deu, até hoje eu tenho elas todas armazenadas, todas cifradas e organizadas, mas Deus, a gente se reunia, sentava e começava, na nossa limitação técnica ali, musicalmente falando, a gente fazia os acordes, aquela sequência, encaixava uma palavra e ali surgia canções, né? Então, aquele momento de busca que a gente tinha ali, isso se repercutia lá na hora do altar. Com né? certeza. E também o tempo, né? Porque é muito importante falar isso, né? Conforme você cresce, né? Os afazeres da vida, né? Vão tirando um pouco desse momento que você tem livre quando você é um adolescente, que você consegue se dedicar mais, né? Então, é muito importante deixar claro isso, que aproveite o momento para poder se dedicar, porque vai chegar um momento que você vai querer se dedicar mais e você não vai conseguir achar esse tempo, né? Porque os afazeres é filho, né? Família, trabalho, né? Aquela coisa toda. E aí a música às vezes fica em segundo plano. Não quero dizer adoração a Deus, né? Buscar a Deus, que isso daí você não pode esquecer. Mas às vezes o fato de você se dedicar ali, né? Não, vou separar esse momento para me tirar essa música. Às vezes é difícil você ter esse momento, né? No cotidiano mais adulto, assim, né? Verdade. A Bíblia fala, né, dessa questão. Ele fala que os solteiros, ele tem o tempo dele dedicado ao Senhor. E quem está casado ali vai precisar dedicar tempo à sua família, né? É verdade. Então é muito importante. Eu ouvi essa semana uma frase que me deixou muito assim pensativa, né? A moça falava assim: eu tenho certeza que eu já dediquei para Deus tudo que eu podia enquanto eu era solteira, porque a velha história de pessoas que casam com uma idade um pouquinho mais avançada e as pessoas, né, ficam assim: ah, mas não vai casar, não vai casar, não vai casar. Ela falou assim: eu só vou casar quando eu tiver certeza que eu fiz tudo que eu podia fazer pelo reino ainda solteira. E que agora casada isso não vai interferir na minha caminhada cristã. Então ela queria casar somente quando ela entendesse que tudo que ela podia fazer como solteira já tivesse sido feito. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. A gente, às vezes, quando está lá na hora de ser adolescente, a gente não pensa sobre isso. Mas é muito importante pensar que a gente tinha muito tempo, né? E assim, como acaba que solteiros, né, os homens vão para um lado e as mulheres vão para o outro, a gente tinha muito perla, né? Eu e a Elaine, a gente tinha as outras meninas que depois foram acrescentadas ali, né? Nesse momento que vocês já tinham o Leandro, já tinha o Tiago ali, a gente também já tinha Camila, cresceu, já tinha a Merielle, já tinha a Priscila. Então, as meninas também já estavam crescendo ali e a gente também se reunia, fazia esses momentos de ensaio, fazia os nossos momentos de busca. Então, era muito importante. E isso também se refletia na hora ali da gente estar no altar do Senhor, porque, apesar de muito novos ali naquele momento, a nossa igreja era também muito nova, então não tinha pessoas ali, né, às vezes já estavam em outros cargos e não podiam estar dedicando tempo ali a isso.
A gente estava ali, como adolescente, fazendo a nossa parte, e Deus estava honrando ali, né? O nosso ser fiel no pouco ali, né? A gente tinha pouca técnica, poucas coisas ali ainda, mas Deus estava nos honrando no pouco que a gente estava fazendo. Eu queria que o Wallace... a gente vai partilhar aqui, mas eu queria que ele contasse um pouquinho da história, da época que a gente era os 4 adolescentes. Aí começou a aumentar um pouquinho o número, mas nós fomos ali os pioneiros ali. A gente assumiu um culto durante a semana na congregação de 21 de abril. Né? E a gente não tinha carro, não tinha nada. E a gente... Eu acho que deve dar mais ou menos uns 30 minutos de caminhada, né? Conta essa história pra gente, para quem não conhece isso, né? Isso falando de 15, 16 anos, né? Então a gente saía das nossas casas, né? Que quase todo mundo mora próximo, né? No bairro aqui da Paulicéia e Duque de Caxias, né? E a gente simplesmente tinha que caminhar para o outro bairro, né? E eu acho que no mínimo ali uma boa caminhada, porque a gente andava depressa, um passo bem acelerado, dava umas meia hora para estar chegando lá. E adolescente, né? Andando com o instrumento na rua, muitas vezes o instrumento até sem a capa, né? Uhum. E ia, não tinha carro, não tinha tempo ruim, chuva, né? Não tinha problema. Na época, o pastor Osvaldo, se eu não me engano, era o pastor Osvaldo que estava na congregação de 21 de abril. Não lembro se nessa época era ele. Não me lembro, não tenho certeza, mas se você lembra aí, eu acho que era, deixa seu comentário aí. Mas a gente assumiu um culto durante a semana, não me lembro se era tinha também, né, para pegar um ônibus, né? Não, vou de ônibus, não tinha dinheiro. Não tinha Uber, mas a gente pegava ali nossos instrumentos, pegava a reta, se reunia, ia e caminhava. Quando a gente chegava lá... E sobe morro e desce morro, que não é tudo no plano, exatamente. não. Quando a gente chegava lá, louvor, o dirigente, louvor, pregação, era tudo com a gente, E a gente adolescente, eu me lembro, assim, tem várias histórias eu era muito confrontado nessa época tinha muita oportunidade para pregar. Nossa, irmão, se lembrar as pregações, era só misericórdia. Eu me lembro uma vez que eu estava escalado para pregar. E aí, na hora, para mim, estava o culto ali no início, a gente nervoso, né? Você prepara, fica aquilo ali na cabeça. E aí me passaram a oportunidade para fazer uma oração, não me lembro. E eu lia o versículo, eu preguei em 10 minutos ali. Né? Acabou rápido, né? Era tudo que eu tinha ali, eu entreguei. Né? E aí, daqui a pouco o culto continua. Aí a dirigente falou assim, agora eu quero chamar o Edinho que vai pregar. Eu falei, ela não entendeu que eu já preguei. E a gente adolescente tocando. Verdade. Mas enfim, eu abri o Salmo 23, me lembro até hoje. Eu li e falei, Senhor, agora vamos fechar os olhos aqui que eu vou aguardar. Baixar da nuvem aqui. A revelação do que eu vou falar agora. Uma outra palavra que eu tinha guardado, eu já entreguei, né? Mas o importante é que a gente estava ali, 4 adolescentes, com muita força de vontade de fazer a obra do Senhor num bairro que tinha uma luta espiritual. Até hoje, né? Muito grande, muito grande. E a gente estava ali do nosso jeito, fazendo, pregando, louvando, e a gente tinha uma certeza que em alguns momentos ali a gente estava falando no microfone que a nossa voz estava sendo alcançada nas casas, né? E o interessante é como que, pelo menos falo por mim, eu acredito que também é a opinião de vocês, como que a situação não passava na nossa cabeça como uma coisa ruim, né? Vou andar 40 minutos, 30 minutos, vou chegar lá cansado e ainda vou ter que preparar o culto, né? Tem a direção, tem o louvor, tem a palavra, depois ainda tem que voltar, né? Porque tem a ida, mas a volta também. Nossa, aí depois de você estar cansado... Sobe morro, desce morro, porque era morro e morro. Né? Isso tudo era com satisfação, com alegria, né? Então a gente vinha juntos e o cansaço simplesmente não existia. Batia quando a gente deitava, né? Que aí vinha um sono, vinha rápido. Mas durante não passava na mente, né? Caramba,
Semana que vem tem que voltar. Ai, meu Deus, de Por novo. que a gente está falando isso? Né? Porque às vezes, hoje, a gente tem carro, né? Hoje a gente tem facilidade. E às vezes a gente falta as programações da igreja. Verdade. E Encontra motivos, né? Ah, tô cansado porque cheguei tarde do trabalho. Ah, então amanhã de manhã eu não vou. Mas tá com todo conforto, tá dentro do carro, dorme no ar-condicionado, né? Depois toma aquele bom café, pega o carro de novo, não custa nada. Não, mas hoje eu não vou não, porque eu tô cansado. Então, a força de vontade de fazer era grande, conhecimento muito pouco, errava muito, só que era genuíno. É verdade. A nossa força de vontade de querer fazer, de querer pregar, sem nenhum crivo. Hoje a gente fala assim, não vou pregar, não vou trazer a palavra, porque eu não fiz seminário, porque eu não estudei. Deus não precisa disso. Eu falo que se você quiser aprender o que as pessoas falam de Deus, você faz o seminário. Você vai estudar história da igreja, você vai estudar a história dos grandes patriarcas, você vai estudar tudo que pensaram ou que falaram acerca de Deus. Isso é importante? É importante. Mas você quer, vamos dizer assim, dar um passo adiante, você precisa experimentar. Exatamente. Você precisa viver, você precisa acertar, errar. Busca pessoal, né? Isso. Então, assim, o seminário é importante. Estudar, fazer a faculdade é muito importante. Eu recomendo fortemente. Se você pode, se você tem a oportunidade, não deixe de fazer. Mas sabe que você vai estar aprendendo o que os outros falam acerca de Deus. Agora, nada substitui o seu quarto, nada substitui os momentos de oração, nada substitui a gente, como a gente fazia na época de adolescente, subir em cima do capô do carro, pegava o violão e ficava tocando e passava horas e horas e vinha canções e a gente pegava, anota aí no papel, hoje tem celular, né? Verdade. A gente não tinha nem a facilidade, anota aí no papel, e anotava, e não pode perder isso daqui, a gente anotava ali e a gente via o quanto Deus se alegrava. Tá aí outro grande fator, né? A questão da facilidade que o jovem tem hoje em dia de estar buscando conhecimento, estar, né, conquistando esse conhecimento que é vasto, né? Hoje no mundo da internet, né? Mas antigamente não, era revistinha, né? Uhum. Quando você não tinha revistinha, era um amigo que te passava, não, essa nota aqui, um Si maior, pô, dá nó no meu dedo. Aí vinha um amigo, não, eu sei fazer diferente. Então tem aquela coisa... Era muito compartilhado, né? Oralmente, né? Hoje em dia você vai na internet, joga ali, então tá bem mais mastigadinho. Tá bem mais fácil para vocês. Tem Brincadeiras à parte, né? É sempre difícil, mas hoje tem o acervo é maior. Tem uma outra história tem duas histórias que a gente vai contar. Uma delas é uma vez que a gente resolveu ir para o monte, né? E aí reunimos os adolescentes. Nesse já estava o Thiago, tava eu, o Wallace, tava os meninos, né? Era um grupo de adolescentes, mas eram os meninos. E a gente falou assim, não, vamos para o monte. Saímos só os adolescentes ali, sem nenhum adulto. O Leandrinho, que agora está nos Estados Unidos, né? Leandrinho, vamos fazer esse podcast chegar nele lá. Verdade. Leandrinho, quando a gente... Foi o nosso condutor, né? Leandrinho, para onde que é? Na cidade dos meninos. Vamos pegar o ônibus ali no centro de Caxias. Eu sei que tem que pegar esse ônibus aqui. É o verdinho que pega e solta... Na cidade dos meninos. Onde que é a cidade dos meninos? Não sei. Pergunta o motorista. Meu Deus, hoje em dia não façam isso. O detalhe, era de manhã, à tarde? Não, à noite. Se não era 11h30, era meia-noite. Era passar a madrugada no monte. Chegamos lá, pegamos o verdinho na rodoviária, para quem a gente conhece, que é antiga de Caxias. Entramos, e aí o ônibus está a estrada dentro, e aí a gente falou assim, e agora? Vamos perguntar alguém, né? Adolescente, menino, pede informação, a gente começa a ter um monte de vergonha, né? Não, vai você, não. A gente vai ver onde é, não, aquela coisa, né? Não vou não, vai você. E aí uma hora, um senhor falou assim, vocês
vocês estão procurando o monte lá da cidade dos meninos, ou seja, a gente ia passar do ponto e a gente com vergonha de perguntar, né? Olha, o próximo ponto. Ah, tá bom, moço, obrigado. E descemos, né? E aí, como é que foi pra gente entrar na propriedade lá? Rapaz, não sei o que passa na mente do adolescente, né? Então a gente chegou, para mim, né? Que era noite também, então a visibilidade também Não era lá das difícil, melhores. né? Então para mim era uma fazenda, um cercado, né? Arame farpado, aquelas divisórias mesmo para segurar o arame farpado de madeira. E como é que entra? Ah, calma aí, pisa no arame, né? Abre aquele buraco, vai passando. E passa um, passa dois, passa três, fomos todos para dentro da propriedade. Eu não sei se era pública, se era particular, sei que a gente entrou. E, vamos embora, agora vamos subir, né? Porque é no alto do monte, então vamos embora. Quando a gente subiu, aí encontramos outras pessoas lá. Então a gente, então é aqui mesmo. Se vocês subiram pelo lado certo, Tipo, ninguém pois é. sabe. Se a gente, até hoje a gente não sabe se a gente invadiu uma propriedade privada e passa. E passou por ela para depois chegar no monte. Talvez se eu der aqui uma pesquisada, eu saiba onde é, porque eu nem sei chegar lá, para você saber, pra você ter ideia. E aí é mais interessante que a gente chega lá, sobe no monte, né? E aí começamos a orar, demos as mãos lá e a gente começa a fazer o nosso momento de busca ali com o Senhor. E o Senhor foi nos livrando, né? Porque a gente sai com certeza. sem um responsável, sem saber direito o endereço, na cara e na coragem, só com a passagem de ida e volta. Verdade. Aí para passar a noite no monte. Hoje a gente sabe que é arriscado, né? Muito arriscado, muito a gente perigoso. sabe que os tempos eram outros, né? Mas também a violência já existia, né? Então, nós podemos dizer aqui que a gente era tranquilo, tal, não era, né? Então, realmente, com certeza ali muitos livramentos houveram, né? Porque... E ali um momento interessante, vou contar uma experiência que eu tive. A gente estava de mãos dadas, a gente orando, e cada um foi orando assim, a gente de mãos dadas em círculo, né? Foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim sobrenatural de sentir como se tivesse alguém atrás de mim, mas era uma coisa que a gente não consegue explicar, mas ao ponto de eu parar e ter que olhar para trás, porque também era noturno, a gente num monte, eu falei assim, a sensação de que tinha alguém próximo, mas não era uma sensação ruim, que às vezes você tem uma sensação de proximidade, mas um sentimento ruim. Não era um sentimento bom, um sentimento agradável, como se estivesse realmente em família, assim, era uma presença boa, a gente estava ali num momento muito bom, mas foi uma coisa tão nítida, tão assim sensorial, que eu orava e olhava para trás com uma sensação de que eu ia ter certeza que eu ia encontrar alguém, né? Hoje a gente sabe que a gente estava ali no nosso momento buscando o Senhor e que a gente não estava sozinho, o Senhor estava ali, seus anjos acampados ali, e no nosso momento de busca, de oração, da nossa forma, da nossa linguagem ali, eu entendo que Deus estava ali recompensando aquela nossa ousadia, livrando. E as horas passaram rápido, né? Sim. Porque eu me lembro que eu acho que a gente saiu em torno de 5h30 da manhã. A gente sai de manhã. 6 horas da manhã, era uma coisa assim, já o dia nascendo. E foi como se fosse meia hora, né? O tempo que a gente passou ali voou. Então, apesar de toda essa inconsequência, talvez, né? Ali também foi corações verdadeiros e Deus se fez presente também, né? E eu me lembro uma coisa que é importante, eu vou falar para você que está nos ouvindo, né? O como é importante a gente estar em comunhão, né? Ali eu me lembro que a gente oramos um pelos outros e como é de costume, às vezes a gente pergunta assim, você quer que eu ore pelo quê, né? E quando a gente compartilhou os nossos motivos de oração, a gente ficou surpreso, porque todos os pontos eram em comum, era o mesmo motivo de oração para todos, e foi uma coisa muito genuína. E quando a gente entendeu que todo mundo queria oração no mesmo motivo, aquilo mudou a minha vida, porque aquilo me fortaleceu de uma forma que eu falei assim, olha, eu preciso de oração nisso. E era uma coisa em comum, e a gente falou assim, cara, eu não estou sozinho. As minhas batalhas... Essa é a comunhão, né?
Como eu falei aqui no início, né, da questão do meu pai, que ele confessa Jesus Cristo, mas ele não tem a comunhão da igreja. É dentro da igreja, dentro da comunhão, né, das pessoas que estão ali ao seu lado, que você vai ver testemunhos de vida sobre coisas que você acredita que só você passa, né? Exatamente. E ali isso te fortalece, como aconteceu com o Edinho, também aconteceu comigo, né? Eu tenho certeza que com todo mundo que estava ali. Engraçado que vocês estão falando da parte dos meninos, né? Falei assim, hoje eu tô sozinha, que eu tô sem a minha companheira Elaine, que deveria estar aqui também, mas a gente sabe que ela tá em missão. Beijo para a Elaine. Aí vamos brincar, queremos você aqui, né? Hashtag traz Elaine de volta. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente também fazia os nossos momentos ali de oração, mas a gente não era tão inconsequente quanto vocês, não. Aí, a gente fazia o juízo era uns 5 mesmo. anos a mais, né? As meninas sempre tiveram uns 5 anos a mais de juízo que a gente. Mas a gente buscava dentro de casa mesmo, ali na igreja, fazendo os nossos ensaios, as nossas buscas. Mas eu lembro muito, muito, muito de uma vez que a Elaine chegou para mim e falou assim, Elise, olha só o seu pai, olha a sua mãe, olha a minha mãe. Aí ela falava, né, sobre as pessoas da nossa família, assim, que já estavam em ministérios, né? Meu pai pastor, minhas tias diaconisas ali, sempre trabalhando na obra do Senhor, e a gente vendo elas ali, às vezes lidando com pessoas endemoniadas, orando e demônios saindo. A gente via, porque a gente vivia ali todo mundo no mesmo quintal quando criança, né? Então, chegava ali pessoas pedindo oração, ia para a casa das nossas tias, ia para a nossa casa ali também e pedia oração, e a gente via as coisas acontecendo, a gente via os milagres acontecendo, e o experimentar aquele dia a dia é que fazia a gente ter vontade de buscar. Exatamente. E a Elaine falava assim, vamos buscar, porque se eles puderam fazer essas coisas, a gente pode também, tipo assim, não está limitado a eles, porque a gente também estava sendo ensinado a buscar por nós mesmos, né, na palavra de Deus. E para mim também, desde muito cedo, eu sempre tive vamos dizer assim, um olhar diferenciado para o altar, né, da casa de Deus. E não no sentido de, tipo assim, nossa, que lugar de destaque para que você possa se colocar num palco. Não era isso. Mas eu tive essa oportunidade porque eu nasci numa casa onde meu pai era pastor desde que eu nasci, né? Então, assim, eu já estava vendo ali meu pai à frente sempre. E eu lembro disso até quando criança, não somente como adolescente, mas ainda criança. Eu olhar ali, o meu pai ali na frente e falar assim, que lugar de privilégio, do tipo, é aqui onde Deus está mandando palavras através de uma pessoa, é aqui que através dos louvores as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando para elas para depois transparecer aquilo para outras pessoas. Eu entendi aquele lugar como um lugar de muito privilégio. Um respeito muito grande, uma né? santidade. Tanto eu me lembro disso quando criança, um respeito pelo templo, né? Que a casa de Deus somos nós, né? Mas o templo ali, a igreja em si, né? A estrutura física, um respeito de, agora a gente está chegando num lugar santificado, né? Então, hoje em dia a gente não vê tanto assim, né? Mas antigamente era muito nítido isso. Eu acho que tem duas vertentes, né? Eu acho que a gente não precisa, vamos dizer assim, idolatrar o lugar, que eu acho que pode, né, acabar acontecendo, as pessoas entenderem errado e acabar idolatrando. Não é que Deus só fale com a gente ali dentro da igreja, né? A gente tem acesso direto ao Senhor, então onde nós estivermos, Deus vai falar conosco. Mas entender que existem princípios espirituais que nos mandam estar em comunhão e que o altar da casa do Senhor representa algo muito importante, né? A nossa comunhão ali representa o lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus está. Então, não é porque a gente está no período da graça que Deus, que né? Tudo pode, que né? tudo pode, mas a gente também precisa entender que é um lugar de respeito, mas também não é um lugar para ser idolatrado, né? É um lugar onde nós precisamos adorar a Deus. E eu tinha tanta essa convicção que eu era uma criança, eu acho que eu devia ter uns 4 anos no máximo ali. E eu sabia que eu não podia ficar ali em cima brincando. Então eu sentava numa cadeira que costumava ter, né, cadeiras assim para os pastores ficarem durante o culto. Eu sentava do lado do meu pai ali e eu ficava ali. Eu pedia para ficar ali porque eu sentia que aquele lugar era um lugar de onde Deus falava. Então eu queria ficar ali. E aí eu pedia para ficar do lado dele, ficava, mas aí meu pai falava, olha, você não pode ficar aqui na frente chamando atenção para você e tal, não sei o que, você precisa ter, né, reverência e tal. E ali, como criança, eu já tinha esse cuidado. Então, assim, eu ficava sentada, eu não ficava chamando a atenção dos outros, eu não ficava brincando, olhando para um lado, para o outro. Cochilando. Eu acabava cochilando porque eu não entendia muita coisa, né? E uma criança de 4 anos parada, sentada há muito tempo, ela acabava dormindo. Mas, assim, eu entendia aquele lugar.
E desde nova ali, desde desse momento, eu já cantava, né? Então a Paulinha me ensinava muito, né? A Paulinha pegava os playbacks e falava, era fita. Meu Deus, tô revelando a idade, né? Era fita. Não pesquise quando que fita era usada. Né? Não pesquise. E aí botava a fita lá e ela me ensinava a gente a cantar ali, e eu cantava. E ali foi crescendo, fui também da Vila Operária, lá também a gente teve com as crianças ali, foi quando até o Edinho entrou, né, para nossa convivência, foi na igreja da Vila Operária. Sim. Aí nesse momento você ainda estava lá na igreja de Duque de Caxias, a avó da gente. E vocês na igreja mãe, que é a Vila Operária. E aí depois disso nós nos juntamos no início da Pauliceia, né, que é a nossa igreja atual. E aí naquele momento ali, eu já tinha uma caminhada na voz, né? Ali na parte do louvor, mas eu estava também sendo instruída na questão da palavra. E eu acho que esse momento que a gente teve como adolescente foi um momento muito importante, porque a gente tinha os nossos momentos de escola dominical, a gente tinha os nossos momentos de culto, né, que os adolescentes faziam. Então, assim, culto jovem era um de nós que iríamos pregar, né? Então, sempre estava ali entre nós essa vontade. E eu quero muito falar sobre os nossos retiros. Os retiros também, Geralda... Você vai saber. A Geralda precisa comentar aqui o que ela sofreu na mão desses adolescentes. Que a gente era de Jesus, mas a gente era adolescente como qualquer outro. Dava trabalho. Não posso deixar aqui de deixar uma satisfação também pela Nancira, né? Nancira foi nossa professora e durante esse período da adolescência e marcou muito, né, também a nossa vida, né? Então teve muitos que marcaram, né? Mas a Nancira teve um papel fundamental, contribuiu muito grande nas lições, na escolinha. Eu me lembro que foi uma das primeiras pessoas que nos confrontou em relação a dar as lições, né? Exatamente. Ela escala a gente, ela falava botava assim, a gente para praticar, né? Próximo domingo você vai dar a lição aqui da revista. Aquilo dali era assim, pra gente era motivo de remoer a semana inteira. É verdade. Né? Mas a gente tinha esse temor, né? Com certeza. Mas eles estavam falando de retiros. A gente tem 5 minutinhos, que aí depois a gente vai fazer a surpresa. Você, desde o início do podcast, você deve estar olhando assim, pô, ali na parede tem uns instrumentos ali, eles não vieram à toa, né? Como a gente falou que Deus nos dava canções, né? E Deus não parou depois de adolescência, juventude, Deus não parou de dar canções. E nós somos jovens ainda, para por aí. Tá bom. Eternamente jovens. E a gente vai fazer algo inovador aqui, a gente vai adorar o Senhor, vamos louvar com uma canção que Deus nos deu, vai ser surpresa, aguenta aí, já. Mas falando dos retiros, o nosso retiro, a gente que organizava tudo. Eu me lembro que a gente reunia e falava assim, a gente precisamos fazer um retiro para os adolescentes, sendo que nós éramos adolescentes. E a gente organizava, a gente corria atrás da agenda, né? Não tinha dinheiro, a gente nunca teve, né? Adolescente não tem dinheiro. Aí fazia almoço na igreja, fazia tudo. Só que tudo que vinha na frente a gente fazia, né? A Betona fica aqui também, nosso abraço querido para a querida Betona, que é a mãe do Wallace. Ela fazia os sacolés, dava para o Wallace vender. O Wallace vendia os sacolés. Que sacolé maravilhoso, né? Saudoso, né? Até hoje as pessoas falam, poxa, nunca mais esse sacolé dá saudade. E aí vinham os sacolés, a gente ganhava bolo do povo, Leni fazia bolo também, fica o nosso abraço aí para Leni. Leni fazia bolo, chegava lá, a gente fazia as rifas, as famosas rifas. Não pode. Hoje a gente sabe que não pode, mas Deus perdoe que a gente não sabia. A gente fazia a rifa do bolo. Eu me lembro que as rifas, depois começou a dar polêmica, a gente teve que parar de fazer as rifas. Tá vendo? Foi Deus falando, não, querido, tá tudo errado. Não vamos por esse caminho. Não vou. Mas, resumindo, até a gente resolveu parar, que até que um dia que veio, o Leni fez, acho que pela segunda vez, um bolo de amendoim, e aí amendoim é minha fraqueza, né? Quando eu vi a minha criptonita, quando eu vi o bolo de amendoim, eu ganhei a rifa. Olha só, e o conflito de interesse. O compliance. Mas tu ganhou mesmo? Eu ganhei. Ah, tá. Olha, tá duvidando. Tá vendo? Ah, tá. Não, vai que não. Ninguém viu ele colocando lá o nome dele. Ele falou, amendoim é minha criptonita. Aí eu que ganhei, eu falei, pronto. Mas não era eu que tirava o negócio da sacola, não. Você não lembra dos bastidores? Foi minha mãe que tirou. Não, brincadeira. E
aí a gente chamava alguém para sortear lá, pegar, e aí quando saiu, algumas vezes, quem me acompanha sabe que eu dou sorte com qualquer sorteio, né? Ah, é verdade. Algumas Isso vezes aí eu era já- sorteado, bolo de chocolate, aí eu sorteio de novo para não dar conflito, mas nesse dia, No amendoim, quando saiu não meu deu. nome, eu falei, amendoim, meu filho, ninguém vai me tirar não. Não, esse negócio do sorteio Esse é é meu. verdade, porque todo tempo que eu tô namorada, noiva, casada, se esse homem participa de um sorteio, ele ganha o sorteio, gente. Eu falei, que homem Olha de aí. sorte, Jesus. Olha aí. Mas falando assim, a gente não tinha dinheiro, a gente juntou o dinheiro, a gente viu o local, a gente alugou van, Claro a que gente sempre pedindo autorização. tinha E aí, cobertura. Já nesse cenário, a Nesse gente cenário, a gente já tinha acompanhamento dos adultos, né? a gente Claro, sempre teve, sempre a gente teve, sempre é. teve acompanhamento, cobertura. Às vezes a gente fazia algumas travessuras de conta própria, como essa questão do monte, mas a questão lá do culto na igreja, a gente estava sempre coberto ali Verdade. para algumas autoridades, para os nossos pastores, né? Mas os retiros, o que a gente está querendo dizer? A gente tinha uma vontade de que a igreja tivesse o retiro, e a gente foi lá com uma bênção, com a aprovação da igreja, mas a gente foi lá e fizemos. A gente organizou, fechamos a casa Com entrada e saída financeira, tudo direitinho, saldo tá aqui, trazendo para a tesouraria da igreja, olha, a gente conquistou isso, gastamos isso, sobrou isso, tá aqui, tudo direitinho, nota fiscal, tudo direitinho. E a gente foi lá e fez, né? E os nossos retiros, assim, programação, quem vai dirigir, quem vai pregar, a gente tinha lideranças que nos acompanhavam, Verdade. né? Que ajudava também nisso, mas Inclusive alimentação também, né? inclusive a alimentação, Tudo programadinho, café da manhã, almoço, algumas lanche. coisas saíam errado. Era só os adolescentes ali, então as mulheres Muitas estavam... vontades, né? Não, eu quero bolo de amendoim, eu quero bolo de chocolate, quero... Aí- mas a Geralda mimava esse povo. A Geralda Ah, fazia, se quisesse amendoim e Santa chocolate, ela fazia os Geralda, dois. né? Santa Geralda. E aí, mas resumindo, a gente queria muito que aquilo, né, fosse algo presente para a gente meteu a mão, arregaçamos, fomos lá e fizemos, né? Algumas coisas saíam errado, do tipo a gente gritava o dia inteiro, na hora de pregar não tinha voz, à noite, e Ainda aí achava toma que água. era, e achava que era o inimigo. Espiritual. A gente achava que era Gritava. espiritual, mas passou o dia inteiro gritando. Gritava o dia inteiro, fazia bagunça na noite anterior, no outro dia ia pregar, a Tá voz com falhava. sono no culto, né? Já vi Passou a uma noite oração. toda acordado. Já vi uma oração para expulsar o demônio. Não tinha nada de demônio, era, querido, cuida da sua voz. E aí, Puramente e físico. aí a gente, né, Wallace, macarrão. As meninas estavam na cozinha, não sei porquê, hoje a gente entende, né? Mas assim, hoje tem homens talentosos aqui, o Wallace é um deles, podia perfeitamente estar lá na cozinha, mas aí a gente é adolescente, É verdade. as meninas, os homens vão fazer tarefas tais, as meninas estão lá na cozinha, e aí uma chegou e falou assim, vou botar sal no macarrão. Deu as costas, a outra falou assim, tá faltando sal. Mas 3 pessoas O que não colocaram pode sal no faltar é macarrão. sal. A outra, E- acho que falta sal. E aí, ou seja, a nossa comida saía ali com reforçado no sal. E a gente aprendeu uma grande lição. Cloreto de Comunicação. Comunicação é tudo. E a hipertensão, cuidado que ela pode bater na porta, né? Mas é tava tudo importante bom. a gente fazer essa questão dos retiros, porque eu lembro muito que dentro daqueles retiros Deus dava palavras pra gente, Deus dava revelações ali, falava, até porque tinha adultos junto com a gente ali também, Uhum. estavam, né, ali a todo tempo. A Nancira foi uma que falou muito, olha, vocês têm um chamado tal, e ali tinham palavras de revelação, e a gente vê hoje se cumprindo coisas que foram profetizadas naquela Verdade. hora. Então, assim, não era só oba-oba, né? É óbvio que tem brincadeira, porque a gente tem que brincar, né? É próprio da idade. Da É, idade. é importante que você tenha esse momento de lazer. Mas também foi muito importante porque a gente cresceu muito no espírito, na comunhão. Hoje a gente vai tocar, a gente se olha, a gente já se conhece. Porque a gente gastou tempo. Tanto, assim, nas brincadeiras, quanto também se conhecendo ali e conhecendo o ministério e os dons de cada um. É verdade. Né? Então, hoje um vai completando o dom do outro. Vamos louvar? Nosso tempo está voando. Vamos lá. Isso... Olha, a gente estava conversando com os nossos jovens e aí pedindo um feedback de como estava ali o nosso podcast. E aí, Wallace, veio algumas sugestões. Uma delas, vocês têm que fazer, tá muito curto, tem que fazer 2, 3 horas. Vamos começar hoje. Vamos começar hoje. O pessoal dos bastidores já vai ficar preocupado.
Então, Tem horário para fechar o negócio. a gente falou só, a gente queria fazer 2, 3 horas, mas você tá vendo esse QR Code aí no cantinho da tela, só depende de você. Você tem que ajudar. Seja um investidor. Seja um investidor desse canal. Então, nós vamos louvar uma canção que Deus nos deu. Eu quero falar, Elisa, assim, um minutinho dessa canção aí. Isso, olha. Essa canção, ela se chama Uma Nova Aliança. Ela faz parte de um CD que o nosso Ministério de Louvor da Igreja Congregacional da Pauliceia gravou em 2012. E foram canções que durante muito tempo, não somente canções nossas, mas de outras igrejas também que nos ajudaram. E nós gravamos esse CD e tivemos algumas canções que eram nossas próprias. Por quê? Muito a gente consome das músicas de versões em inglês, mas Deus também quer nos dar canções. E é isso que eu queria que você ficasse no seu coração. Essa canção, Uma Nova Aliança, ela nasceu no dia de um culto da nossa igreja, lá na Pauliceia. Eu estava no primeiro banco, estava sendo pregado sobre Abraão, e Deus começou a falar no meu coração. E naquele momento eu ouvi melodia e ouvi a letra. E dizia, Uma Nova Aliança de Amor. E aí essa canção nasceu a partir daquele dia. Então vamos ouvir ela toda? Espero que abençoe a sua vida. Ela fala sobre essa vontade de nós querermos trabalhar para Deus. Não que você vá corresponder à altura do que Deus fez por você. Jesus, ele se colocou em sacrifício e tudo que a gente faz é pouco diante do que ele fez por nós. Mas se você puder, trabalhe nessa obra para que outros possam conhecer esse tão grande amor que Jesus teve ao morrer na cruz para nos salvar. Amém? Então a gente vai estar agora cantando essa canção que fala Uma Nova Aliança. E a gente vai testando aqui, é tudo ao vivo aqui. Vai ser testando e ao vivo bom, aqui. Aí você dá o seu feedback aí, o seu retorno aí. E se não tiver bom, você vai ser muito delicado nas suas palavras nos comentários, tá bom? Pela gente. Aí você, QR Code, é do lado de cá. O Senhor me amou, entregou seu filho por mim. O que posso te dar em resposta ao amor que o Senhor demonstrou por mim? Eu não merecia mais. O Senhor me amou, entregou seu filho por mim. O que posso te dar em resposta ao amor que o Senhor demonstrou por mim? Uma nova aliança de amor foi revelada em Jesus. Ele se entregou e sofreu por mim. Vou corresponder, eu vou dizer: eis-me aqui. Uma nova aliança de amor foi revelada em Jesus. Ele se entregou
chegamos aqui no finalzinho, né, desse podcast. Essa canção é para selar, né? Ela termina falando "Eis-me aqui". E aí exatamente o que a gente falava, né? Esse era a única coisa que a gente tinha, né, Wallace? Verdade. A gente começa numa igreja, dentro de um lar, e não tínhamos instrumentos, não tínhamos o conhecimento, só tinha a necessidade da obra, E né? a vontade. E a nossa vontade. E hoje fica aí, né? Acho que a mensagem... Nós já passamos por isso, né? Nessa questão de desbravar, de quebrar a cabeça às vezes. Mas você, com certeza, tem alguém que pode te ajudar, né? A estar encurtando esse caminho. Né? Tá aí a gente, um pouquinho de experiência pode ajudar vocês também, né? Então você aí da Pauliceia, ou você que está nos ouvindo, mas que não tem contato conosco, né? Mas procure alguém que tenha experiência para poder estar te ajudando, né? A se encontrar, talvez, né? Eu quero fazer, mas eu não sei por onde, né? Então... Não sei pregar, não sei louvar, o que eu faço, onde eu me encaixo. Meu querido, se seu coração arde por fazer a obra do Senhor, só diga isso. Busca o Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Verdade. Então, desde o momento que, de fato, a gente abriu o nosso coração para o Senhor, a gente começou a fazer parte dessa nova aliança, o Senhor nos inundou de canções, o Senhor recompensou todas as travessuras que a gente fez na tentativa de buscar, de intimidade, etc. E tudo aquilo que a gente queria que acontecesse na igreja não tinha, era tudo no início. A gente falava assim: então vamos fazer. Então, busque ao Senhor, né? E coloque o seu coração disponível na obra, né? Eu desafio quem conhece o Wallace, assim, quando que ele disse não para a obra, né? Eu não conheço, caminho com ele já de longa data. Então, assim, eis-me aqui. Era a única palavra que a gente adolescente tinha. Senhor, eis-me aqui. A gente tinha o temor, tinha o exemplo dos nossos pais, tinha o nosso desejo de buscar, tinha os cultos domésticos, cada um ali nas suas casas, mas buscávamos em comunhão, né? E isso refletia. Deus nos deu, a nossa igreja nos deu aqui o Ministério de Louvor Frutificar, que hoje a gente tem já jovens, mais jovens do que nós jovens, que são frutos, né? E o Wallace uma vez falou assim: Edinho, frutificou. É verdade. Daqui mais um tempo nós seremos o Ministério Frutificou, né? Porque parar a gente não vai. Parar a gente não vai. Então é frutificando. Frutificando. Daqui a pouco vem uma outra geração aí que já está na fila, mas é isso. Faz o encerramento, Elisa. Nós queremos agradecer a você, a sua audiência, queremos agradecer o Wallace por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Tenho certeza que Deus usou esse momento aqui, né, para que você que está aí do outro lado pudesse ser encorajado a estar fazendo a obra de Deus. Mesmo que você ache que tem pouca capacidade ou que você ache que não tem nenhuma aptidão, você tem. Deus chama. E depois que Ele chama, Ele capacita os chamados. Então, busque entender quais são os seus dons naturais, porque vai facilitar com que você tenha essa caminhada ministerial. Se você tem dúvida quanto a isso, ore, busque a Deus, fale com o Senhor. Busque também a sua liderança. O nosso chamado ministerial, muitas vezes, a gente ouve das pessoas também da nossa igreja. Isso faz parte. Deus não nos chamou para ficar sozinho. Também, né? Ouvir a opinião de uma pessoa que, às vezes, a gente fala assim, não recebi, né? Mas buscar em Deus, será que essa pessoa está falando para mim? É algo que realmente faz sentido na minha vida? Então, buscar em Deus. Ouve, mas vai ali no seu pessoal, né? Perguntar a Deus, joelhar, orar. Ele vai te responder. Se for a vontade dele, com certeza vai testificar, né? Verdade. E uma vez eu ouvi de um missionário, né? O pastor missionário, alguém perguntou assim, a gente estava numa aula online, e aí ele estava palestrando sobre o chamado ministerial, e aí um dos alunos perguntou assim: como que eu sei que eu tenho um chamado missionário? Aí ele falou assim: tenta fugir, querido. Se você não conseguir de jeito nenhum, esse é o teu chamado. Então, assim, quando a gente vira e mexe, a gente está ali naquele mesmo lugar, naquela mesma sede, naquela mesma vontade, contribuindo.
isso pode ser um chamariz de que você tem um ministério de Deus ali, que Deus está te chamando para esse ministério. Então, seja ele missionário, seja ele pastoral, seja ele qual for o seu chamado, faça com a tua força, com o teu entendimento para o Senhor. Não para as pessoas. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que vão estar acertando, pessoas que vão estar errando. Mas acredite, Deus sempre vai estar vendo o que você vai estar fazendo por Ele. Não que você vai conseguir retribuir da mesma forma como o amor de Deus, mas faça de coração, para que você possa minimamente corresponder dignamente ao que Deus já fez por você, tá bom? Então, quero me despedir, pedindo você também que deixe o seu like, o seu compartilhar. Deixe seus comentários aqui, se você quer oração, se você busca, se você quiser também deixar sugestões para nós, deixe nos comentários, que a gente vai sempre estar olhando os comentários para ver, porque a gente quer aqui fazer algo que esteja fazendo nexo para você que está aí do outro lado, tá bom? Então, a gente vai se despedindo daqui e até o próximo episódio. Isso, que essa palavra, que esse momento, que esse bate-papo, que esses ensinamentos possa ter nexo na sua vida espiritual. Valeu, pessoal. Até a próxima. E um abração para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Gente.